porque muitas vezes esta é uma das curiosidades que as pessoas têm, principalmente quando começam o estudo sobre espiritualidade, não é? E quando começamos a abordar desta temática. As pessoas passam muitas vezes a ter aquela ideia, o mentor, não é? O mentor espiritual, o guia espiritual, um, o anjo da guarda, que são tudo sinónimos para a mesma coisa, não é? Para uma consciência que nos acompanha ao longo desta nossa jornada. E muitas vezes surge aquela questão, então, mas é sempre o mesmo, não é? E é exclusivo, e está só comigo, e ajuda-me só a mim. Então, acho que hoje vamos abordar aqui esta temática e vai trazer, esperamos nós, que traga alguma luz a todas as pessoas que nos veem e que nos ouvem, porque é sem dúvida uma temática muito interessante, não é, Alice? Exatamente, exatamente. E normalmente, pronto, é uma quase como se fosse um abrir da autoconsciência, que é o que as pessoas precisam de saber ou de ter conhecimento, porque quando, como tu dizes, e bem, as pessoas pensam que é sempre o mesmo, mas nós não temos sempre o mesmo guia. Eu acredito sinceramente Júlia, que temos até vários, conforme a fase da nossa Sim, vida. exatamente. E conforme, pronto, eu acho que nos acompanha sempre eh, o nosso grande guardião, aquele que nos acompanha nas grandes decisões e nas grandes quedas, em grandes e pequenas, seja o que for, portanto, está do nosso lado. Mas com esta consciência que nós temos, nós sabemos que não são sempre os mesmos porquê, não é? Porque nós vamos evoluindo, e assim eles também, e pronto, eles são connosco também para evoluir, porque eles lá do outro lado é um processo também de crescimento e de evolução, que eles precisam também do lado de lá, né? E nós também, conforme vamos tomando outras consciências ou tendo mais conhecimento, né? Portanto, nós vamos também no processo de adquirir outras equipas, outro mentor, outro guia, outro anjo da guarda. Exatamente. Até porque muitas vezes existe, como disseste bem, hum, existem vários, e de acordo com o desenvolvimento e de acordo com o progresso, de acordo com o processo de desenvolvimento de cada um, e até em diferentes momentos, para ajudar a desenvolver certos aspectos que estão relacionados com a missão de cada um, com o objetivo pelo qual estamos aqui, a viver esta experiência mais física, mais material, mais densa, mas na realidade e não existe apenas um, tal como estavas a dizer. Ou seja, existem vários, e muitas vezes existem várias situações onde já existe um tempo pré-definido em que cada uma dessas consciências se vai agregando. Agora, muitas vezes existem também situações onde, em determinados períodos de tempo, existem certas consciências, certos mentores, que estão connosco para nos ajudar a desenvolver uma determinada faceta, para nos ajudar, para nos guiar, para nos dar intuições em certos aspectos que nós assumimos para nós como uma missão. E existem vários momentos onde existem situações onde somos acompanhados especificamente por algumas dessas consciências, por alguns desses mentores, no momento enquanto somos crianças, estamos a desenvolver, outros durante a fase da puberdade, da adolescência, e depois, durante a fase mais madura, é onde, na maior parte dos casos, existe um maior aglomerar. Mas mesmo assim, quase sempre existe um tempo limite para o qual eles estarão junto a nós, não é? Agora, depois de tudo isto, há algo também muito importante perceber, que é, apesar de haver todo esse planeamento, apesar de haver toda essa estrutura, não é, já pensada, tudo depende de uma coisa, tudo depende da conduta de cada um, tudo depende do nível de consciência de Exatamente. cada um, não é? E tudo isso trabalha em função de, porque muitas vezes as pessoas caem na armadilha de pensar que um mentor, um guia espiritual, um coordenador, de certa forma,
que nos auxilia nos diferentes momentos da nossa caminhada, que está ali para nos servir. E isso não é o caso. O mentor espiritual é um parceiro, não é? É um Exatamente, amigo que está ali para, com a mão estendida. Mas nós também temos de estender. exatamente. É assim, Filipe, as pessoas até podem pensar, então, mas sou eu que peço esse guia? Como é que esse guia me é atribuído? Quem é que me atribui esses guias, não é? Exatamente a nossa consciência, Exatamente. a nossa caminhada, o que é que nós, em que patamar é que nós estamos, não é? Portanto, nós costumamos dizer, nós nunca estamos sozinhos. Estando sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, porque algo maior também nos acompanha, né? E esse Exatamente. acompanhamento é exatamente essa energia que está sempre ao nosso lado, que nós não estamos não podemos estar à espera que eles nos estendam a mão, mas sim nós é que temos que estender a nossa mão. Temos que ser humildes e pedir ajuda. E eles estão ali para nos ajudar. Ajudar como? Através da intuição, como tu estás a dizer. Mas para isso a pessoa tem que estar ligada e que estar conectada e que tem que ser humilde, né? Aceitar que nós estamos num processo de uma grande caminhada, mas não vamos fazer sozinhos, vamos ter alguém que nos vá ali tanteando, portanto a pessoa pode ir ali no, nós passar pelos pingos da chuva e eles estão lá para nos ajudar a fazer esse caminho de uma forma bonita, sem pedir nada, sempre disponíveis, não é? Exatamente. E algo muito bonito de ver e de sentir são as situações que muitas vezes, e porque às vezes existe uma ideia, de certa forma, vamos colocar assim, de fantasia, de que os nossos mentores sabem tudo, ou os nossos mentores têm tudo planeado. E se de certa forma pode existir uma capacidade de percepção muito maior, não é? Porque mediante o nível de subtilização da matéria, toda a percepção da linha do tempo e tudo mais é diferente, Claro. nem tudo está planeado. Não é? Muitas vezes progressos e situações extremamente harmónicas até surgem de um momento de caos. Então nem tudo está Exatamente. planeado. Mas uma coisa que é muito bonito de se ver para quem tem essa, ou para quem começar a ter essa sensibilidade, e ainda convidamos a todos que nos estão a ver e ouvir a pensarem e a refletirem um bocadinho sobre isso, existem muitas situações não planeadas em que nós temos, em que se agregam a nós, a nossa essência, a nossa própria consciência, certo tipo de mentores de acordo com a nossa própria caminhada. Por isso, nem tudo está planeado. Da mesma forma que nós não temos uma só missão, da mesma forma que nós não estamos aqui por causa de uma única coisa. Existem vários propósitos que cada um tem, Exato. mas existem muitas situações que estão, se calhar, paralelas com possibilidades. Né? Nem tudo está definido. Então, por exemplo, muitas vezes, se ao longo da nossa caminhada acontece algum evento que acaba por nos levar a uma proximidade maior com a natureza, é natural que de repente temos seres da natureza que passam a estar agregados à nossa consciência. Sejamos nós trabalhadores de espiritualidade, sejamos nós terapeutas, sejamos nós um cidadão normal que vibra na harmonia e que está nessa sintonia. Então é muito importante perceber que nem tudo está planeado e que pela nossa conduta, pela nossa consciência, pela nossa postura, pela nossa vibração, nós vamos agregar muitas outras situações que se calhar originalmente estavam como uma possibilidade, mas não como uma certeza. Então é Exatamente. muito interessante pensar neste dinamismo, porque tudo acontece pela troca, tudo acontece pela vibração, pela sintonia. E é muito interessante de percebermos que ao longo da nossa caminhada, estando despertos, é algo muito bonito de perceber que, pela nossa conduta, e muito satisfatório quando isso acontece, pela nossa conduta, pela nossa postura, pela forma como nós atuamos perante os outros, nós conseguimos também, entre aspas, captar a atenção de outras consciências que de repente dizem: Olha, se calhar eu consigo ajudar este ser a fazer algo diferente, já que ele tem esta postura. Então isto é uma perspectiva muito interessante que devemos eh, pensar sobre isso, porque se nós afetamos o próximo, não é? E se somos também afetados pelo próximo com as nossas atitudes, com o que pensamos, o mesmo acontece com os mentores espirituais. Exatamente.
E aqui uma coisa muito importante que nos acontece na vida, eh, mesmo neste plano, não é? Nós dizemos o meu mentor espiritual ou o meu anjo da guarda, essa conexão que nós fizemos para algo maior, para algo que está acima de nós, algo que está noutro plano. Mas também acontece que nós temos muitos anjos da guarda aqui presentes na Terra, ao nosso lado, não é? No nosso caminho. Pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser alguém neste plano que também nos ajuda. De repente parece que algo divino acontece e diz: "Olha, esta pessoa entrou na minha vida, nem sei bem porquê, a pessoa até a minha vida agora começou a ir por este lado, que nem era por ali, mas agora estou a ir por aqui. E alguém me abriu este caminho", portanto, estes anjos da guarda que estão aqui também neste plano, portanto, não estão só naquele plano invisível, ou plano superior, mas também estão aqui connosco na Terra, então, um amigo, é isso, um filho, uma mãe, um pai, sei lá, alguém que de repente aparece e até naquele momento apareceu, está ali um mês ou 2 e depois desaparece, a pessoa também nunca mais vê essa pessoa, porque É foi isso, posta ali naquele momento para aquele objetivo, para aquilo que nós tínhamos que atingir, não é, Filipe? E há é isso outra mesmo. coisa muito importante que nós temos que também chamar a atenção. Nós vibramos, nós vamos atrair dentro da vibração que nós temos. Portanto, há vários tipos de anjos da guarda. Temos de ter cuidado com isto, não é? Porque se a pessoa está a vibrar ou está num pensamento de negatividade ou de maldade, né, também vai trazer para junto da sua energia, do outro plano, esse tipo de ajuda, não é? É isso mesmo. É, Então é. temos que não é só o lado luz, mas também é este lado. Nós temos que dar atenção, porque todos somos feitos dos 2 da sombra e da luz, né? E nesta pode-nos acontecer, numa fase mais difícil da vida, nós ficamos pesados e densos e a pessoa tem que ter cuidado com isto, porque também, de certa maneira, depois vamos atrair algo que não é muito harmónico para a nossa vida, não é, Filipe? É isso mesmo. E é importante perceber, e por isso é tão importante quanto muitas vezes nós dizemos que é preciso ter muito cuidado com o uso da palavra bom e mau, não é? Porque isso é Exatamente. sempre subjetivo, é subjetivo à realidade de cada um, é subjetivo às condicionantes de cada um. A mesma Exa coisa acontece, lá está, e esse é um excelente ponto que trouxeste, Alice, porque muitas vezes as pessoas associam sempre mentor espiritual àquela pessoa que está vestida de branco, não é? Que só faz trabalho de luz e de cura. Certo, também é. também é. Também é sem dúvida. Mas isso é ver a perspectiva de um lado. Mas quem faz um trabalho muito mais associado a uma vertente mais desarmónica, não é? Em prol do benefício próprio, não do outro, em prol de si mesma e não no sentido de expandir a realidade do próximo, acontece exatamente a mesma coisa. Tem orientadores, tem coordenadores, tem pessoas que coordenam e que se agregam a essa mesma pessoa pela sua vibração. Então, por isso é que o bom e o mau é sempre um tema muito complexo, porque depende do ponto do observador, sempre, não é? Uh, Exatamente, exato. Esta consciência, pronto, é bom que todos nós pensemos que não é só a luz. E temos sempre o alerta para que tipo de energia que está a vir do nosso coração, né? Que tipo de ajuda é que nós vamos captar daquele lado? O que é que nós queremos para nós? é isso. Portanto, isto é muito importante que nós também falemos disto e trazemos consciência a esse lado. Então, tendo a informação, tendo com essa nova consciência, toda esta mensagem que estamos a passar e que é um excelente ponto de reflexão para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, também é importante, então, explicar que se existem, então toda a gente tem muitos mentores, então toda a gente tem vários, sim, mas dependendo do tipo de trabalho, ou do tipo de missão, ou dos tipos de missões que as pessoas têm, é completamente natural que, ao longo da caminhada, algumas pessoas, dependendo daquilo que vão desenvolver e que estão efetivamente a desenvolver, vão agregando mais consciências, não é? Ao seu campo energético, ao seu campo mental, ao seu campo espiritual, do que outras pessoas que pura e simplesmente fazem o bem e está fantástico, mas o nível de, se calhar, de exigência em determinados momentos não é o mesmo. Então, e como é que eu me conecto com todos esses mentores, não é? Porque muitas Exatamente. vezes as pessoas muitas vezes pensam que existem processos complexos para o fazer,
que é tudo muito complicado, que é preciso seguir um ritual, porque senão não funciona, não é? Então isso é tudo muito simples, desde que nós estejamos em sintonia com nós mesmos e vamos sentir essa presença. Só que é preciso fazer uma coisa que hoje em dia cada vez é mais raro: parar um pouco, sentirmos o presente e não andarmos sempre a viver no que poderia ser ou no que foi. Sentir o presente, estar conectado com o presente e olhar para dentro e sentir tudo aquilo em nós, olhar para o nosso coração e sentir tudo aquilo que nos toca. E Exatamente. nesses momentos de calma, nesses momentos de maior introspeção, nós vamos sentir essa presença e vamos sentir toda essa intuição a chegar até nós. Exatamente, é mesmo o silêncio, né? Silenciar para o coração, silenciar para dentro. Porque às vezes isso acontece comigo, acho que acontece com todos nós, naqueles grandes turbilhões, naquele parece que a pessoa vai arrastado ou arrastada por ideias, ideias, ideias. A nossa mente é terrível, né? Se nós não controlamos a mente, ela controla-nos a nós. E naquele turbilhão de ideias que a pessoa fica meia perdida, se a pessoa fizer a experiência de se focar no coração e dizer: "Eu não quero saber nada, aconteça o que acontecer, eu fico aqui dentro", aquilo automaticamente se desvanece e a pessoa aí vai ouvir o nosso guia, o nosso anjo da guarda, o nosso guardião, o nosso mentor, o que for, que vai nos mostrar exatamente pela calma, pela serenidade, ele vai conseguir comunicar connosco e a pessoa vai sentir É, isso no coração. é mesmo isso. E é preciso sempre resistir à tentação de pensar o seguinte, que também é uma armadilha, né? Nós temos muitas armadilhas que surgem no nosso inconsciente. Eu tentei me conectar com o meu mentor já 2 ou 3 vezes e na realidade ele não está cá porque eu não sinto nada. Uh, Essa parte apenas deve ser vista de uma forma um bocadinho diferente e deve ser vista da forma em o que é que eu preciso de fazer para efetivamente estar mais atento a mim mesma, porque é nas pequenas coisas que se sente essa presença. E não significa que não esteja lá, não significa que tenha abandonado. Muitas vezes significa que nós não estamos nesse ponto ou de calmaria, ou de tranquilidade, ou de conexão. Agora, a partir do momento em que não estamos nesse estado, tudo se torna muito mais difícil, não é? E então por aí, eh, obviamente que ter essa sensibilidade vai ser um bocadinho mais complexo, ok? Mas temos de resistir à Exatamente. armadilha de negar esse princípio. E convidamos as pessoas a que elas realmente consigam, dentro da agitação do mundo, da agitação das suas vidas, que fiquem um pouco tranquilas, que consigam e que consigam porque é possível. Já aconteceu connosco, aconteceu comigo, não sei se é que acontece contigo. Na maior agitação, nós fazemos essa ligação ao coração e a serenidade e não deixar a mente levar-nos para onde ela quer, mas sim nós a comandarmos e ficamos no silêncio, é o suficiente. Automaticamente toda aquela energia se desvanece e nós temos uma consciência mais clara do que realmente devemos fazer da nossa vida e traz-nos essa tranquilidade que todos nós queremos.